temos ali, portanto, uma ampliação, se houvesse ataque, invasão da Guiana, uma ampliação da base de atuação de tudo que é o crime organizado, de tudo que é o Foro de São Paulo, tudo que é o narcotráfico junto ao Brasil e contra os brasileiros, né? Então, em termos de antecedentes imediatos, o que nós temos também? Guerra da Ucrânia, e temos a assunção do negócio aí chamado governo Lula no Brasil, que logo nas primeiras semanas mandou o sujeito chamado Celso Amorim a Caracas para beijar a mão e os pés, né? Beijou a mão e os pés do Maduro e, né, não se trata de recompor relações, se trata de reoferecer-se, né, ao regime tirânico do Maduro, e o Brasil passou, então, a exercer esse papel de principal, talvez, legitimador ou relegitimador de Maduro, né, convidando-o para a cúpula de presidentes em Brasília, né, da América do Sul, onde, né, até o presidente esquerdista do Chile criticou, além do presidente do Uruguai, criticou essa presença do Maduro, a falta de democracia na Venezuela, mas ficou por isso mesmo. E o Brasil, então, não sei até que ponto em coordenação, mas provavelmente com alguma coordenação com o governo Biden também, passou a trabalhar para devolver Maduro a sua livre atuação na comunidade internacional, como se fosse um presidente normal, um país que tem os seus problemas, né? Tem a rua ali que está meio esburacada, umas coisas assim, mas olha só, é um presidente normal, de um país normal, de um regime normal. Isso cada vez mais é assim que, não só o Brasil, claro, já está tratando assim, mas que os Estados Unidos deveriam defender a democracia, mas estão lá de pijama, né? É assim que estão tratando a Venezuela. Tem uns probleminhas internos lá, mas a Maduro diz que vai fazer eleição, pô, beleza, então vamos deixar rolar. Então o Brasil ajudou a preparar esse momento. E agora, recentemente, notícias aí que na semana passada houve uma reunião, acho que não foi de chanceleres, foi de, não sei que nível de autoridades, em Brasília, sediada no Itamaraty, onde estavam presentes, inclusive representantes da Guiana, mas estavam presentes representantes da Venezuela, e parece que fizeram um discurso raivoso e agressivo contra a Guiana, quase dizendo assim, nós vamos tomar esse negócio, né? E isso dentro do Itamaraty, né, simbolizando o beneplácito do Itamaraty a isso. Então, se amanhã a Venezuela invadir a Guiana, o Brasil tem parte de culpa, sim. O Brasil de Lula tem parte de culpa, sim. Porque a Venezuela está se sentindo totalmente sem pressão sobre a sua atuação internacional. Está se sentindo poderosa, está se sentindo de mãos desatadas, né, não só para oprimir cada vez mais o seu povo, mas agora para invadir o país dos outros também. Isso é assim, em parte, porque o Brasil afrouxou completamente, abriu completamente as suas torneiras políticas e diplomáticas para a Venezuela, né? Bom, tem as notícias aí de que está indo uma força militar muito maior do que o usual para Roraima, né, brasileira, se posicionando ali, para fazer o quê? Eu não sei, mas obviamente também o reflexo, assim, o que faz quando tem tensão territorial? Manda o pessoal para lá, mas não acredito que haja nenhum plano de ação, sobretudo não para deter uma invasão venezuelana. Tem um aspecto diplomático que, enfim, que não se fala muito, mas é o seguinte: como eu falei no início, uma parte do território que a Venezuela, Maduro, pretende invadir é um território que já foi reivindicado pelo Brasil, né, e que o Brasil aceitou, né, ceder ao Reino Unido como
fruto de uma arbitragem a qual nós nos havíamos comprometido, né? Mas ceder ao Reino Unido, né? Portanto, a Guiana como herdeira, como Estado herdeiro do Reino Unido. Se a Venezuela invade aquilo, né, uma interpretação é de que esse acordo de arbitragem, né, para nós está tranquilo desde 1904, né, Reino Unido, Guiana lá, nós aqui, esse tratado, como é que fica isso? Nós continuamos comprometidos por esse tratado? Foi com o Reino Unido. Foi para o Reino Unido que nós concordamos na arbitragem e, em função da arbitragem, nós concordamos que aquele território era deles e não nosso. Mas, se a Venezuela invade, uma interpretação é de que o Brasil tem o direito de voltar a reivindicar aquele território. Tem o direito, inclusive, de considerar que a Venezuela está quebrando um pacto nosso com o Reino Unido da época e nós temos o direito de intervir, nós temos o direito de defender aquilo que nós entendemos como sendo já entendemos no passado como sendo nosso território. É uma possibilidade, né? Isso vai acontecer? Claro que não. Né? Claro que não. Eu acho assim, né? Nós tivemos uma experiência recente em relação a Forças Armadas, negócio de quartel, né? Então, assim como patriotas brasileiros, né, segundo o general comandante do Planalto, né, os tolinhos, entre aspas, acharam que nós estávamos ali para protegê-los, né, e estávamos ali para prendê-los no alvorecer do dia seguinte, né, de repente também algum guianense pode estar achando que o Brasil está aqui para nos proteger e não sei, né? Não sei. Não sei o que essas tropas brasileiras vão fazer lá. Tem gente que está interpretando, não, é porque nas operações venezuelanas, para atingir ali o sudoeste da Guiana, faria sentido eles passarem pelo território brasileiro, passarem por Roraima, e o Brasil não pode admitir isso, então tem que ter as tropas lá, né? A minha interpretação é que as tropas estão lá, não digo que vão ajudar a Venezuela, mas também não acredito que a Venezuela fosse fazer isso, porque não precisa, né? Se fosse um país altamente armado, então você precisa realmente, né, pegá-lo por trás, pegar pelo flanco. Mas o Guiana vão, né, fazer o que quiser. Então, chegam lá em cima e vão descendo pelo próprio Essequibo, né, que é o rio que está ali, e vai tomando à medida que vai descendo, não precisa passar por Roraima. Minha impressão é que as tropas brasileiras vão estar ali para assistir. Bom, então, a Sandra está dizendo aqui, com certeza vão ajudar o Maduro, né? De uma maneira ou de outra. Né? Lembrem-se que, quando, acho que foi da visita do Maduro a Brasília, que teve encontro dos presidentes, e teve um encontro bilateral do Lula com Maduro, né? Porque isso também foi parte desse prestígio dado a Maduro. Se fosse assim, olha, tem que convidar todo mundo, convida aqui, tá lá, é uma coisa. Né? Não tá bom, mas é uma coisa, tá lá o Maduro. Né? Não, Maduro chegou na véspera, foi recebido, né, com honras dispensadas só a ele, foi recebido numa visita bilateral, os outros não foram. Nesses encontros internacionais, isso é muito comum. Né? Você tem uma reunião com 5, 10, 20 presidentes, chefes de Estado, mas 1, 2 que fazem uma visita bilateral antes ou depois. Também não dá para ser mais do que 1 ou 2, porque o presidente não pode receber uma visita bilateral mais do que uma ao mesmo tempo. Indicando que tem um prestígio diferenciado esses que fazem uma bilateral junto com uma multilateral. Isso foi o que aconteceu, isso foi o que foi oferecido ao Maduro. E, se não me engano, nessa ocasião foi firmado até um instrumento pelo qual o Brasil e Venezuela compartilhariam inteligência, informações, abre aspas, no combate ao narcotráfico, né, fecha aspas. Eu acredito que começaram a compartilhar informações, sim, inteligência, sim. Só não acredito na parte no combate ao narcotráfico. Mas, então, lembremos que
cerca de um mês atrás, não lembro se nós comentamos aqui nas lives, acho que sim, os Estados Unidos se queixaram diretamente a um representante diplomático do Brasil de que informações dos serviços de inteligência brasileiros, dos serviços de inteligência americanos, que tinham sido passadas ao Brasil para ajudar no combate ao crime organizado, tinham sido vazadas pelos serviços de inteligência brasileiros ou pelo governo brasileiro para terceiros, né? Não sei que informações são essas, né? Não sabemos nem quem são esses terceiros, mas podemos imaginar que, de repente, né, faz parte do tal acordo Venezuela-Brasil, né? O Brasil, ao longo do tempo, tem recebido muita informação dos serviços americanos para ajudar a combater o narcotráfico. Né? Agora, o governo brasileiro, né, parece estar inclinado a usar isso, né, não para combater o narcotráfico, né? Em relação ao narcotráfico, mas não no sentido de combatê-lo. Então, bom, o certo é que tem talvez aí parte da inteligência brasileira que pode estar sendo utilizada a favor dos desígnios de Maduro. Então, temos esse cenário, e esse é o cenário mais aparente. Hoje em dia, sobretudo quando é América do Sul, quando é Brasil, a gente tem que, vamos abrir o porão, né? O porão tem muito bicho, muito mais feio do que os bichos que já são feios que a gente vê na superfície, né? Então, visita da dama do tráfico, por exemplo, ao Ministério da Justiça é um bicho que apareceu na superfície, mas que, né, revela, né, muita coisa acontecendo ali de baixo, né? Então, toda essa movimentação, o que ela significa para a verdadeira estrutura de poder hoje, que está muito nas mãos do crime organizado? Não sei, a gente pode especular. Estamos vendo o crime organizado brasileiro, com conexões no Brasil, também de mãos cada vez mais livres, né, cada vez mais alegre, o Hezbollah planejando atentados no Brasil, né, 1.000 integrantes do PCC identificados em Portugal. Por coincidência, 2 dias depois, o primeiro-ministro de Portugal caiu, né? Vamos ver. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui